Aqui no SBT Meio Dia, falando de política, Cláudio Prisco Paraíso, bem, hoje Idiane? recebendo o senador Paulo Bauer. Sejam bem-vindos. Muito bem, muito grato, Idiane. Hoje o senador lembrava 24 anos do Plano Real, com o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, no governo Itamar Franco, diante da deposição de Fernando Collor de Mello. Senador, satisfação tê-lo aqui. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer é todo meu. O país de lá para cá viveu um novo momento sob o aspecto econômico, né? Avançou, progrediu muito, se tornou um país importante no contexto de todas as nações, porque a estabilidade econômica nos deu a possibilidade e a condição de avançar, de receber investimentos, de sonhar mais alto. É bom lembrar que na época em que o Plano Real foi lançado, 1 quilo de frango custava R$1. Verdade. Hoje, 1 quilo de frango custa 6, 7, 8 reais, depende de onde a gente vai encontrá-lo. Isso mostra que, de um tempo para cá, principalmente nos últimos 10, 12 anos, houve uma conduta econômica no Brasil que não seguiu as linhas do Plano Real. Foi uma conduta muito mais voltada a um populismo, muito mais voltada a um assistencialismo e não tão focada no desenvolvimento, no crescimento econômico e na estabilidade da moeda. Agora, coincidentemente, senador, tivemos agora mais uma vez o afastamento de um presidente da República, Dilma Rousseff. E a economia, no período aí de interinidade de Michel Temer, que nomeou uma belíssima equipe econômica, a economia começa a reagir mais lentamente, né? Lentamente porque o rombo foi muito grande, o prejuízo foi muito grande. Nós temos hoje déficit público na ordem de 170 bilhões de reais no orçamento da União. Nós temos 10 milhões de pessoas vivendo de seguro-desemprego e 11 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos inflação outra vez acima de 10%. Nós temos juros os mais altos do mundo. Isso tudo foi produzido nestes últimos anos, principalmente aí nos 7, 8 anos do governo petista, e agora precisa ser corrigido. E não vai se corrigir isso tudo em um mês, nem em 6, vai levar mais tempo. Eu acho que o Brasil começa a ter outra vez um rumo de segurança, de tranquilidade, mas é preciso ter paciência e confiança. Eu tenho a expectativa de que a gente vai conseguir vencer, porque o Brasil é muito grande e muito forte, Prisco, e tem demonstrado em outras ocasiões a capacidade de se reerguer rapidamente. Previsão de votação na terceira semana de agosto da cassação ou não de Dilma Rousseff, presidente afastado. O senhor é um dos 81 eleitores. O seu sentimento no convívio com seus colegas senadores é de que será confirmado o afastamento? Dos 81 votos, portanto 81 senadores, nós sabemos que 20 eleitores não votam pela cassação da presidente da República, ficam do lado dela. Então sobram 61 votos. Nós precisamos 54 para que a cassação e o término do mandato dela aconteça. Então nós estamos trabalhando com 7 votos de margem. Basta que 8 senadores fiquem em casa, aqueles 7 mais 1, a Dilma volta. Ou seja, uma margem estreita, né? É uma margem estreita, por isso o processo de impeachment tem que ser muito bem conduzido, todos os fatos têm que ser analisados, a defesa tem que apresentar todos os seus argumentos e, obviamente, todos os fatos denunciados de suplementação orçamentária indevida, das pedaladas fiscais, isso tem que ficar tudo comprovado para que efetivamente o processo de impeachment se confirme com o afastamento definitivo da presidência. Obviamente, nós precisamos manter a atenção como oposição, mas também precisamos contar com a manifestação e a vigilância permanente da imprensa e principalmente da sociedade. A sociedade tem que estar presente e participando disso. Por falar em sociedade, possivelmente 30 ou 31 agora desse mês, a população está sendo convocada para ir às ruas. Resta saber qual vai ser o sinal, qual vai ser a comunicação da esmagadora maioria dos brasileiros. Seria pela confirmação de Michel ou seria pelo afastamento dos dois via TSE e convocação de eleições diretas? Eu não sei se a manifestação seria para esta ou para aquela finalidade, mas seguramente o Brasil mudou depois que as manifestações começaram a acontecer. Isso foi uma demonstração absoluta e integral de cidadania plena. O que nós não podemos ter hoje é a população omissa, é o eleitor distante,
É a pessoa demonstrando apatia ou falta de preocupação com o destino do país. Eu acho que ir à rua e se manifestar mais uma vez, como já foi feita nas vezes anteriores, com ordem, com respeito às instituições, com tudo, é positivo porque isso reflete no Congresso Nacional, isso se reflete na votação do impeachment, faz com que todos tenham mais responsabilidade, porque o que nós não podemos mais tolerar é corrupção, é presidente de Câmara de Deputados querendo se manter no cargo, é presidente da República querendo voltar depois de tudo o que fez. Isso nós não queremos ver continuando no país. Agora, senador, independentemente de Temer ou Dilma, no plano estadual, no plano de Santa Catarina, obras inacabadas, como o senador colocava antes da entrevista, principalmente na área de infraestrutura, isso precisa ser resolvido definitivamente, né, senador? O PT anunciou muitas obras e começou muitas. Hoje no Brasil nós temos milhares de obras começadas, paralisadas e não concluídas. Nós temos até um levantamento que o presidente Temer já encomendou só para poder anunciar para o Brasil quantas são e quais as prioridades. Em Santa Catarina, por exemplo, o aeroporto de Florianópolis, duplicação da 470 e duplicação da 280, são obras inacabadas, obras que não andam. Nós vamos ter que ver qual o caminho. Mesmo que haja um processo de privatização ou de concessão, ainda assim tudo isso demora. Não adianta a gente sonhar. Em menos de 2 anos, nada andará na velocidade desejada. Vai tudo devagarinho até que se arrume a economia do país. Ou seja, essas obras a partir de 2019 num novo governo, então. Com certeza, pode até ter um reinício ativo e efetivo no atual governo, mas nós não podemos ter ilusões e nem anunciar coisas impossíveis. Esse negócio de dizer que agora vai ser, que agora vai andar, que vai ser ligeiro, não. Primeiro precisa arrumar o país, arrumar a economia do país. Senador, para encerrar, o senhor tem corrido Santa Catarina, as várias regiões. Quais são as reais perspectivas do seu partido, PSDB, em outubro desse ano? Nós temos candidatos de grande qualidade em muitos municípios. Nós vamos ter cerca de 120, 130 candidatos a prefeito e entre 80 a 100 candidatos a vice-prefeito, o que dá um total aí de 200 a 220 municípios onde o PSDB vai estar presente na chapa majoritária. Vereador, obviamente, em todos. Dos 20 maiores municípios catarinenses, nós teremos candidatos em pelo menos uns 16 a 18. Portanto, a perspectiva é elegermos aí 8, 9 prefeitos nestes 20 maiores municípios do estado, o que é bem melhor do que aquilo que tínhamos da última eleição, que foi a única vitória de Blumenau com a eleição do prefeito. Vamos ter muito mais, isso suportará um projeto para 2018 mais consistente e efetivo. Então, estariam criadas as condições para uma nova candidatura ao governo do estado. Aí vai depender da circunstância, do tempo, das condições políticas, mas se eu for chamado, estarei pronto para participar do processo. Senador, muito grato pela presença. Eu é que agradeço, muito obrigado e uma boa tarde e uma boa semana a todos. Igualmente, forte abraço. E o Diane, estamos felizes com o retorno do nosso amigo Luiz Carlos Prestes. Verdade, Ou muito Prates. felizes. Eu brinco, eu chamo ele tanto de Luiz Carlos Prestes, que eu acabo me enganando no ar. Nosso Luiz querido Carlos Prates. Prates. Não é Obrigada. comunista, não. Está mais para capitalista. Tá certo. Senador, obrigada pela entrevista aqui no SBT Meio-Dia. Obrigado a você. Prisco, até amanhã. Até amanhã.